Bom dia, você está no canal Intuição em Mente, meu nome é Adriana. Vim trazer a leitura aqui para os signos no mês de abril. Estou continuando aqui com o vídeo, agora é Aquário. Vamos ver que energias as cartas trazem para o mês de abril, aquarianos. O que mês de abril vai trazer, né? Pra gente, de energia, de coisas boas. Vamos mentalizar aqui uma cartinha que vai falar sobre a energia de vocês para o mês de abril, aquarianos. A carta, o homem segurando a moeda, carta 43. Então, olha que interessante, aqui esse homem sempre me lembra o rei de ouros, né? Uma pessoa próspera, uma pessoa que sabe dar valor ao trabalho, ao que construiu, a tudo que adquiriu. Aqui atrás dele parece um grande campo, né? Como se ele tivesse plantado cada vitória dessa ao longo da sua jornada, né? Então, uma pessoa próspera. Vamos ver se você é essa pessoa ou se essa pessoa está chegando na sua vida, trazendo ouro, prosperidade, né? Coisas palpáveis na matéria. Vou tirar aqui 3 cartas do Rider, do Vidente da Luz, para os aquarianos no mês de abril. Vamos perguntar às cartas o que elas revelam para os aquarianos no mês de abril. O que o tarô revela para os aquarianos no mês de abril? A carta da temperança, a carta 3 de ouros, a carta do carro. Primeira vez que eu tiro essa carta, gente, do carro, aqui nesse tarô. E no fundo do deck, 3 de paus. Vamos lá, aqui uma escolha foi feita, né, após um grande planejamento, após grande paciência, né, porque a gente precisa realmente ter paciência com os nossos processos. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas eu tô nessa vida, sei lá, 3, 4 anos. Só que se você pensar qual é a sua idade, né? Vamos dizer que você tem 35 anos. Não são 35 anos você cometendo burradas, vamos dizer assim. São 35 anos, desses 35, vamos dizer que até os 20, você era novo, imaturo, estava adquirindo ainda entendimento sobre a vida. Então vamos falar de 15 anos para cá? Você acha que 15 anos para cá é muito ou pouco para uma vida que às vezes vai até 80, 90 anos? É pouco. Então, quando você se sobrecarrega desse pensamento de achar que você está muito tempo nesse processo, estou muito tempo planejando, meu Deus, a minha vida parece que é difícil. Ela é construída assim, ó, aos poucos, sendo... Aqui parece que essas pessoas estão tecendo, né, esse tapete. Mas sempre que eu olho para ele, me lembra um semáforo. E semáforo, às vezes, indica que você tem que parar para que outro processo aconteça. Ou que você pare naquele momento para descansar, né? Porque tem coisas acontecendo dentro do seu coração. Então aqui me fala dessa grande tapete, vamos dizer assim, da vida, uma tapeçaria aqui, que é trabalhada, cada nozinho dela, cada fio aqui, né? Ele é feito e trabalhado muito lentamente, né? Isso precisa às vezes de anos. E a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido. Então, essa necessidade de planejamento, de você olhar para frente e pensar qual o caminho seguir, o que está ressoando com o meu coração, o que faz sentido para mim, né? E essa grande escolha que é o carro, né? Que é a carta do carro. Aqui, esses dois cavalos sempre falam sobre essas escolhas, né? Sobre essa dualidade que a gente às vezes sente das nossas sombras, o quanto elas também às vezes fazem que a gente escolha caminhos não tão legais. E se eu permitir evoluir, se eu permitir me trabalhar nesse meu processo grande e lento, eu posso decidir pela minha luz. Eu posso decidir por caminhos que, mesmo sabendo que vão ser mais árduos talvez, eles vão me trazer um maior contentamento. Então aqui há uma grande escolha, mas também há uma grande aceleração. Aqui parece que eles estão em movimento, eles estão correndo aqui. Ou seja, há uma grande impetuosidade de seguir, de escolher, né? Só que isso foi por meio de um trabalho muito lento, construído com as mãos, de uma forma quase artesanal da vida, né? E aí foi preciso muita paciência. Aqui me fala como se fosse o passado, né? Muita paciência, muita reflexão, muita conexão astral. Aqui aparece um anjo. Aqui, ó, mais uma vez essa dualidade, né? Como se fosse o sol e a lua. Muito parecido aqui com o que vem no carro, né? O cavalo preto e o cavalo branco. O sol e a lua. Essa dualidade, ela é muito presente na nossa vida, né?
Então você aprendeu a trabalhar as suas emoções, entendendo que às vezes o pausar também é um trabalho. Só que é muito difícil, porque a gente acha que a vida acontece só no movimento, não, ela acontece também na pausa. Imagina, quando eu estou dormindo, eu estou fazendo vários processos ali. Meu corpo está absorvendo, está criando músculos, está criando conexões cerebrais com tudo que eu aprendi e li naquele dia. Né? É um grande processo que acontece durante o sono. E eu acho que nada está acontecendo, não está acontecendo muita coisa, inclusive aquilo é muito importante para eu estar bem na minha saúde, né, com a minha vida. Então aqui você aprendeu a abraçar os seus processos, se conectando a si mesmo, se conectando ao divino. Aqui tem essa luz, grande luz aqui, na direção do chakra coronário. E essas asas de anjo falam que você esteve sempre amparado nos seus processos pelos seus guias e mentores, mas que foi necessário uma paciência aqui para esperar o tempo, para esperar a maturidade, para esperar as feridas cicatrizarem no seu coração, e mesmo aquelas que ainda estejam vivas, que você possa ter paciência com elas, né? O que os aquarianos podem esperar nesse mês de abril? Tarô, revela para os aquarianos o que eles podem esperar para o mês de abril. A carta 7 de espadas, 2 de copas, 9 de paus. Se você tiver forte no seu mapa, Capricórnio, vê lá a leitura que falava de uma conexão de almas, que também saiu 2 de copas. No fundo do deck, a carta do mago. Você entendeu nesse processo que, mesmo tendo sido demorado por conta da carta aqui da temperança, você se transformou. Olha que interessante. Você começa isso num processo de nem saber para onde ir, de estar planejando aqui, pensando nas direções, para depois você ser um mago, ou seja, aquela pessoa que manifesta, aquela pessoa que tem o poder nas mãos de fazer o que ele quiser, de tomar a direção que ele quiser. Só que aqui foi necessário muita persistência e resiliência, inclusive proteção divina, para que você, entendendo, né, que quando você protege aquilo que você já conquistou, inclusive nas suas emoções, você está aberto ao que é novo, a novas possibilidades. E isso traz com que essa possibilidade você saiba que manifestou, que com as suas mãos você alquimizou tudo isso que aparecia. Foi um processo lento, mas muito poderoso, né? E aí, depois de enganos, de segredos, de coisas que você sente que foram escondidas de você, né? Que foram, vamos dizer assim, relações que você não pôde se entregar verdadeiramente, porque você sabia que tinham coisas escondidas. Mas você pensa o seguinte, quando algo realmente parece que é difícil, que está atravancado, eu preciso ser criativo para pensar em alternativas de como ser criativa para sair daquele, vamos dizer assim, daquele buraco que eu entrei. E aí, depois desse processo que eu entendo, que eu tenho proteção, mas também fui muito resiliente, né? Eu fui aqui, olha esse homem parece muito cansado. Quanta resiliência nele, dele que cada pau colocado lá atrás dele foi um processo. Olha que interessante. Aqui na pontinha desses paus tem florzinhas. Quanta cura foi feita, quanto movimento emocional também foi feito. Cada estaca dessa que ele botou sozinha, está cansado. Ela foi trazendo muita nutrição. Ele foi entendendo o quanto forte ele era. E aí essa pessoa se transforma num mago, capaz de realizar e fazer tudo o que ele quer. Porque ele sabe que ele tem as ferramentas, que ele tem um poder, que ele se conecta ao divino e sabe que manifesta tudo o que ele quiser. E aí essa conexão, ela vem, né? Se você fala assim, poxa, mas a conexão é tudo o que eu tenho, aqui não parece que é só de amor. Aqui pode ser uma conexão de parceria, de vida, né? De familiar ou de algum amigo, ou de alguma parceria profissional. Aqui não fica só falando sobre amor, mas fala dessa construção, dessa parceria que te ajuda nesse processo, nesses seus processos tão lentos. Tem pessoas que chegam para ajudar a gente ali. São 3 pessoas trabalhando, né, nessa tapeçaria, vamos dizer assim. Então aqui, essa parceria que chega, e aí você vai entender qual o âmbito ela chega para te entregar aquilo que você também sabe entregar à vida. Uma parceria equilibrada que você pode confiar. E aquilo que antigamente talvez fossem pessoas mentirosas, né, ocultas, que traziam coisas que você não sabia, agora você entende que você recebe do universo aquilo que você se dá. Você se dá reciprocidade, você se dá
completude, você se abraça, se acolhe nos seus processos. E essa pessoa vem te oferecer isso. Vamos perguntar aqui o baralho se isso está falando sobre amor. Já está aqui no fundo, ó, o amor. Mas vamos ver se isso é uma parceria amorosa ou se é no âmbito também profissional, né? Às vezes familiar também não deixa de ser afetivo, né? 3 cartas aqui para os aquarianos no mês de abril. O que os aquarianos podem esperar? Aqui sai a carta da morte, a carta do chicote e a carta da âncora. Muitas dificuldades, né? Vamos lá. No fundo do deck, a carta do navio. Eu sempre trago aqui, olha que interessante essa carta do navio. O navio, ele navega no mar. E o mar, a água fala sobre as nossas emoções. Só que aqui as minhas emoções estão reprimidas, porque esse barco navega numa bacia. Então, quanto de repressão das minhas emoções eu fiz por conta de coisas difíceis que eu passei, por momentos muito desafiadores, né? E aqui eu fiquei por muito tempo parada nos meus processos, parada, estagnada em determinadas situações, porque eu não via saída. E estava ali sofrendo, só como se eu estivesse sentindo as consequências da vida, né? Como se eu fosse simplesmente... não sou eu que faço escolha, a vida escolhe e eu vivo o que a vida me traz. Só que isso estava errado. E aí quando você morre para esse conceito, para essa crença, né? Aqui a carta número 8, né? Me vem muito aquele símbolo do infinito, né? Que são processos sem fim. Aqui esse caixão fala dessa morte e desse ressignificado que você precisou dar para sua vida, entendendo que os processos difíceis, olha só o barulho, né? Os processos difíceis não eram algo final, era um processo do meio. Aquele meio levaria você a essa completude, a essa conexão. Aqui também não falou se era amor ou trabalho. Então uma grande parceria que chega na sua vida, e aí você vai encaixar naquilo que te representa, só que veio a partir dessa morte. Isso veio a partir dessa renovação que você fez com seus pensamentos, com aquilo que você sentia no coração, com os processos que você viveu. E essa forma de enxergar a vida e de se sentir assim conectado com alguém, né, seja no trabalho ou no amor, ele veio a partir de uma nova visão de vida, de você fazer entender que tudo que você viveu foram escolhas planejadas por você, né? Mesmo que sejam planejamentos antes de você encarnar, para quem acredita, né, em outras vidas, você planejou essa vida. Nada te acontece por acaso, né? Então que você perceba, que você entenda, que você abrace que algumas coisas você não desejou, mas que de alguma forma você escolheu permanecer. E se a escolha for sua de permanecer, aqui ó, há uma grande oportunidade que você tem de escolher então um novo caminho. Porque se você escolheu no passado viver algo que te dói hoje, agora você pode escolher um novo caminho. Então que agora você possa pegar as rédeas desse cavalo e direcionar para onde você quiser. Porque agora você sabe que é você a pessoa que vai tecer a vida que você quer. As pessoas que vão estar na sua vida ajudando você são pessoas escolhidas por você. E mesmo que não seja escolhida, são pessoas que você permite ficar. Ou seja, então a escolha é sempre minha. Quem eu vou escolher para atravessar comigo esse processo? Quem eu vou escolher para fazer parcerias de vida no amor ou no trabalho? Aqui é você que escolhe, né? Então, que você faça boas escolhas, tenha paciência. Se não souber decidir, abrace esse momento, porque isso também é um momento de pausa importantíssimo para a sua vida, né? Muito bonito. Vou tirar aqui 2 cartas de conselho para os aquarianos nesse mês de abril. Saiu uma carta aqui, a carta número 9, mais uma carta, a carta número 23. Então, carta 9 e número 23. Elas falam sobre morte de alguém que foi embora, ou sobre descanso, né, do passado, de algo que ficou imóvel há muito tempo. Olha que interessante. Aqui, se eu não escolho, eu me paraliso, né? Aqui, se eu abraço o cansaço e fico ali e não me movimento mais, eu paraliso. E aqui não, aqui eu manifesto, aqui eu sei do meu poder, aqui eu sei que a minha vida, né, cabe a minha vida, são as minhas escolhas.
E aqui, quando eu entendo que talvez essa morte tenha sido minha morte e não de alguém, aqui não me vem que é a morte de alguém, tá? Aqui me vem que é esse processo. Eu precisei morrer para mim, para os meus conselhos, os conselhos que eu recebi, para os meus conceitos e crenças. Precisei morrer para trazer aqui, ó, esse estar atento, essa observação e tudo isso que eu vivi faz parte de processos de morte e renascimento em mim. Que eu entendo que isso acaba e reinicia em vários grandes ciclos na nossa vida, né? A carta 23 fala sobre vem confirmar. Ela confirma as cartas ao redor. E o que nós falamos ao redor aqui? A gente confirma que houve aqui um momento de entender que cada coisa que eu vivia ou era escolha minha ou era permissão que elas continuassem. E a partir do momento que eu vejo isso, aqui 2 vezes a carta da âncora, né? O quanto esses processos me estagnaram até que eu pudesse ver que eu escolhia, que eu era o mago. Eu não era uma vítima do que me acontecia, eu era o cara que decidia. Isso não está alinhado comigo, então eu vou viver. Então eu vou escolher outros caminhos. Vou escolher outras pessoas, outras direções, porque isso não está alinhado comigo. Mas eu só descubro isso com um mago. Quando eu descubro que eu sou o mago da minha vida, eu vou então, né, me liberando desses fardos, de tudo que me deixa estagnada na minha vida, entendendo que as lições duras foram importantes para eu crescer, para que eu possa navegar então em águas profundas, porque agora eu sei lidar com as minhas emoções. Nossa, que leitura forte, né? Eu deixo aqui vocês aquarianos, que vocês saibam lidar com seus processos, que vocês tenham força para fazer acontecer na sua vida, porque vocês são verdadeiros magos. E é isso que a energia de abril traz para você, que você lembre disso. Você é um homem que segura a moeda. Você é um homem que traz prosperidade para sua vida. Você é o cara. Mesmo que você fale assim, mas eu sou uma mulher. Você é a dona de tudo. Você é a dona de cada escolha. Vamos dizer assim, se aposse desse sentimento, desse poder, porque é você quem determina onde você vai apostar suas moedas. A escolha é sua, a vida é sua. Não se esqueça disso, tá bem? Deixo um grande beijo para vocês, aquarianos. Até a próxima.